Bem-vindos ao canal Sprint Talks. Aqui nós falamos tudo sobre Fórmula 1, histórias, curiosidades e tudo que envolve o ápice do automobilismo mundial. Após as primeiras corridas da temporada, podemos ver como os carros de 2024 evoluíram em relação ao que foi apresentado no ano anterior, o que mostra que, no geral, as equipes estão extraindo mais do atual regulamento. Mas e os carros em si? A atual tricampeã e toda poderosa Red Bull parece ter melhorado mais ainda seu carro para a temporada desse ano. O RB20 mantém um design semelhante ao do ano anterior, porém com algumas inspirações como os sidepods, mais semelhantes aos da Mercedes. O domínio que a equipe teve no início da temporada passada está menor, mesmo que no Bahrein, Max Verstappen tenha dado um show. Porém, Sérgio Pérez não parece que vai ter um início de ano tranquilo como foi 2023. Na Mercedes, além do chassi e da suspensão, também houve um novo desenho na caixa de câmbio do F1 W15. Lewis Hamilton, que expressou o desejo de revisar pontos do projeto desde 2022, como por exemplo, a posição do piloto buscando ficar mais atrás para melhor controle da traseira do carro, foi finalmente atendido pelos engenheiros e após uma revolução no design, o carro se mostrou bem mais competitivo e fácil de pilotar do que nos 2 primeiros anos do regulamento. A equipe Ferrari trouxe o SF24, que começou a ser projetado com as mudanças significativas no conceito já iniciadas em 23. Os testes começaram em agosto, durante o GP da Holanda, com foco no desenvolvimento do carro para 2024. Uma das evoluções notáveis foi o novo assoalho estreado no GP do Japão, que trouxe melhorias substanciais ao desempenho do carro. A escuderia italiana fez um carro que fosse mais fácil de entender e configurar do que revolucionar e ter que começar do zero. Os engenheiros adaptaram ideias trazidas pelas outras equipes como Mercedes e Red Bull e por enquanto parece que Leclerc e Sainz terão uma chance maior na disputa, pelo menos contra Sérgio Pérez. A McLaren, equipe que registrou maior evolução ao longo de 2023, possui uma vantagem significativa, pois trabalha há mais tempo com um conceito semelhante ao da Red Bull. Além disso, a equipe vem apresentando uma sequência contínua de peças inovadoras, contribuindo para a constante melhoria do desempenho do carro MCL 38. Porém, a McLaren parece ter perdido o posto de segundo melhor carro, já que a Mercedes e Ferrari conseguiram melhorar os seus pacotes, fazendo com que a equipe britânica perdesse terreno. A equipe Aston Martin, por sua vez, se destacou no ano de 2023, registrando uma melhoria significativa em relação à temporada anterior. Porém, na reta final da temporada, a equipe perdeu ritmo e as atualizações não fizeram o efeito esperado. O AMR24 se mostrou um carro consistente nas primeiras corridas, porém no cenário atual, a equipe vai precisar acertar durante o ano se quiser disputar pódios e terminar no top 3 dos construtores. Tanto a McLaren quanto a Aston Martin desfrutam de certa vantagem em relação à Ferrari, Mercedes e especialmente a Red Bull. O fato de terem terminado atrás no campeonato proporciona mais tempo para o desenvolvimento aerodinâmico, seguindo uma abordagem que visa nivelar o pelotão e tornar a competição mais acirrada. Se você está curtindo esse vídeo, nos diga aí, qual equipe te gera mais expectativa para o ano? Qual design você achou mais bonito? Deixa aí nos comentários. Seguindo na nossa lista, uma das azaronas do grid e que pode surpreender muita gente com os pilotos Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo é a AlphaTauri, mas hoje conhecida como Visa Cash App RB. Com mais tempo disponível no túnel de vento e utilizando mesmo os equipamentos da Red Bull, ela emerge como uma aposta significativa para a temporada desse ano. A equipe está se aproximando tecnicamente da equipe principal, o que faz com que a concorrência fique de olho na equipe. Porém, ela parece não ter copiado o carro da Red Bull, já que o desempenho mostrado é parecido com o que eles tinham no final do ano passado. Encerrando a temporada de 2023 na 6ª posição do campeonato de construtores da Fórmula 1, a equipe Alpine decepcionou na estreia do Bahrein, se classificando nas últimas posições e fazendo uma corrida deprimente. A equipe francesa, que refez seu carro do zero, mais uma vez errou feio e passa vergonha, pois sendo uma das 4 equipes de fábrica da categoria, se espera um desempenho superior. Porém, com o modelo que visa fazer o melhor carro sem investir muito, o fracasso é certo. Já existem rumores que ambos os pilotos, Gasly e Ocon, estão dispostos a deixar a equipe caso apareça alguma vaga em outra equipe. A Alpine vai precisar de um milagre para não terminar entre as últimas nesse ano. A Williams de Alexander Albon e Logan Sargent apresentou o FW46, modelo para a temporada de 2024. Com mais investimentos do que no ano passado, a equipe vai buscar terminar acima do que nos últimos anos e provavelmente Albon vai carregar sozinho essa missão. O VF24 é o primeiro carro da Haas sob a gestão do novo chefe de equipe, Ayao Komatsu, um japonês com 2 décadas de experiência na Fórmula 1. Komatsu, anteriormente chefe de engenharia da pista, assumiu o cargo, sucedendo Gunther Steiner. Assim como a Alpine, a Haas tenta ter o melhor carro com o menor investimento e Komatsu diz que consegue extrair mais desempenho com a equipe e o equipamento que ele possui. A equipe americana
teve um desempenho esperado no início do ano, porém vão brigar por poucos pontos neste ano. Na Sauber, a grande mudança foi na estética do carro e a escolha do verde como referência à Stake, uma das patrocinadoras da escuderia. A Sauber abandonou o branco, preto e vermelho que utilizava nos últimos anos. Espera-se que o maior investimento na equipe suíça tenha frutos ainda nessa temporada, porém 2024 e 2025 são apenas para cumprir tabela, já que o projeto com a Audi para 2026 é o grande foco da equipe. A temporada de 2024 ainda está no início e provavelmente Max Verstappen vai levantar o seu 4º título consecutivo, caso não aconteça algo como uma mudança forçada no regulamento dos carros ou uma equipe, por milagre, acerte uma melhoria que coloque na frente da Red Bull, por exemplo. Porém, o campeonato de construtores pode estar em aberto, já que Sérgio Pérez, que no fim do ano passado foi pressionado principalmente por pilotos da McLaren, Mercedes e Ferrari, continua a sofrer com a missão e com isso a Red Bull perca pontos importantes para os rivais. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esqueça do like no vídeo, se inscrever no nosso canal, de ajudar a gente a trazer maiores e melhores conteúdos para vocês. Fiquem ligados que tem muita coisa por vir. É isso, galera. Valeu, fui!